trazer um study vlog pra vocês. Semana que vem vai começar as minhas provas, então eu vou começar a fazer todos os resumos, assim, dos conteúdos. Vou começar hoje, eu fiz a listinha de todos os resumos que eu tenho que terminar de fazer, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então eu vou fazer resumo e flashcard. Na verdade, flashcard não, né? Flashcard eu já fiz. É uma fichinha, basicamente. Tipo, com coisas muito importantes que eu tenho que lembrar, ou coisas que eu não tô conseguindo lembrar de jeito nenhum, sabe? Aqui. Enfim. Aí, é isso, eu vou começar hoje. E eu tô doente, por isso que minha voz tá ruim. Nos últimos vídeos, acho que nos últimos 3 vídeos que eu postei, eu estava falando que eu estava doente. E ainda estou, faz uma semana. Inclusive, eu tenho que tomar meu antigripal agora. Tipo, tinha dado uma melhorada, mais ou menos na quinta, na sexta, só que no final de semana piorou. E aí eu voltei a tomar remédio. Aí de parado, tinha tomado tipo 3 dias de remédio antigripal, só que parei. E aí eu vou voltar a tomar, né? Enfim, aí minha voz tá péssima. Eu tava fazendo resumos digitais, só que eu vi que não tava dando tão resultado em lembrar das coisas quanto um resumo feito à mão. Então eu vou fazer feito à mão mesmo. Eu vou começar com um resumo de epidemiologia, que é uma matéria que tem muito conteúdo, então eu falei, vou começar por ela. É isso.
mais de 11 horas, eu tive que parar aqui porque eu tenho que ir na academia e eu tenho muita coisa pra fazer hoje à tarde que não são relacionadas à faculdade, então eu vou ter que parar aqui. Eu vou mostrar pra vocês os resumos que eu já fiz no carro. Na verdade, acho que eu vou mostrar depois que eu voltar da academia, porque eu tenho que ir na academia logo. Então, vou me trocar pra ir na academia e quando eu chegar, eu acho que vou fazer um teste pra vocês de explicar a matéria, tipo assim, do que eu já fiz de resumo. Explicar pra vocês resumidamente, basicamente. E aí, se vocês gostarem desse formato que eu vou fazer, vocês botam aí nos comentários. Mas agora eu vou na academia. Eu ia na academia 11 horas, aí acabou que eu sou mais de 11 horas, mas tudo bem, eu vou agora. Gente, voltei da academia faz uns minutinhos, eu tava editando esse vídeo aí e eu fiz um resumo e meio, que foi esse aqui é o que eu terminei de epidemiologia. Não tá bonito, mas é pra ser eficiente, não bonito. Então, esse aqui é de fisiologia do sistema regulador, que eu não terminei, eu fiz metade porque eu tinha que ir na academia, eu já tava mais de 2 horas fazendo esse resumo e minha mão tava doendo já. E eu vou explicar pra vocês um pouco dos meus resumos, pra ver se encaixa bem na minha cabeça, porque semana que vem vai fazer prova. Então, basicamente, se vocês não gostarem de ouvir matéria, é só pular esse vídeo. Lembrando que eu não sou professora, eu só sou uma universitária. De epidemiologia, basicamente, estou estudando questão de doença. Enfim, epidemiologia, gente, basicamente, ele estuda nessa parte de doenças, basicamente. Estuda, basicamente, para controlar essas doenças em uma determinada população. Os objetivos da epidemiologia é identificar as doenças e os fatores que envolvem essa doença, determinar a extensão da doença numa comunidade, estudar a história da doença e prevenir que essas doenças, tentar prevenir, na verdade, que essas doenças não se agravem, né? E vale lembrar que cada doença tem seus fatores, né, que determinam essa doença. A história da epidemiologia, basicamente, existem 5 teorias, eu acho que tem mais, se eu não me engano tem mais, mas essas são as principais teorias, assim, que fizeram pra buscar em relação às doenças. Temos a teoria mística, basicamente, que diz que está relacionado à religião, através de coisas religiosas, basicamente. Nessa teoria existia rituais religiosos. Este é um lembrete de beber água. Tem a teoria miasmática, que era de Hipócrates. Foi alguma coisa muito importante, esse Hipócrates. Inclusive, eu tenho que estudar muito sobre ele. Mas ele associava, basicamente, as doenças a um ar fétido. Dizia que as doenças vinham por esses fatores de ar. É esquisito, mas... Tem a teoria da unicausalidade. Cada doença tem uma causa única. E quem falou bastante sobre isso foi o John Snow. Inclusive, eu tenho que estudar sobre ele também. Ele fez estudo de cólera. Ele foi aí um pioneiro na epidemiologia, né? Temos a teoria multicausalidade, que são basicamente vários fatores de uma determinada doença. Não é só por um fator, são vários fatores. E a teoria aqui de determinantes sociais de saúde, basicamente considera camadas de influência de indivíduo que afeta pelo estilo de vida da pessoa, basicamente. Tem os conceitos de saúde e doença. Basicamente, a OMS, ela diz: saúde é um estado de completo bem-estar mental e social, e não meramente a ausência da doença. Eu não entendi muito bem, mas é o que a OMS diz. E o conceito ampliado, basicamente, saúde é um processo dinâmico influenciado por múltiplos fatores, incluindo acesso a serviços e condições de vida dignas. Então, basicamente, são vários fatores, não é só um fator, são vários. A história natural da doença, existe o pré-patogênico e o patogênico. O pré-patogênico, ele basicamente é para tratar a doença antes que ela aconteça. Então, por exemplo, um indivíduo que é vulnerável, a gente vai tratar ele. Tem a fase da suscetibilidade e a fase pré-clínica, basicamente. E a patogênica é quando já tem sintomas, já tem sequelas da doença, basicamente isso. E os níveis de prevenção. Existem os níveis de prevenção de saúde, que é a primária, a secundária e a terciária. Se eu não me engano, vai até a quinta, só que eu estou estudando até a terceira. A primeira é basicamente acalmar a doença antes que ela venha, né? Então, fazer vacinação, propaganda sobre essa doença. Então, a gente, basicamente, antes da doença, tratar a doença. A secundária é mais sobre tratamento, então vai tratar o paciente para evitar complicações, né, numa determinada doença. E a terciária é basicamente reabilitação, para minimizar quando a pessoa já está num grau bastante avançado em relação à doença. Então, é isso.
Vamos lá. Temos contas nessa matéria também, olha que legal. Temos as contas de incidência. E basicamente é isso, gente. Resumidamente, esses são os pontos assim, mais importantes. Vou explicar a fisiologia pra vocês, mas acabou minha memória. Eu tive que excluir alguns vídeos, algumas fotos, mas mesmo assim, tá com pouquíssima memória. Então eu vou deixar pra outro vídeo explicar pra vocês. Já expliquei um pouquinho de epidemiologia, expliquei do meu jeito. Eu não sou muito boa em explicar matéria, né? Mas se vocês gostarem, eu posso trazer mais meus story vlogs, porque essa semana eu vou gravar alguns vlogs aí. Não vai ser focado em story vlog, mas vai ser um vlogzinho, basicamente. E eu vou mostrar um pouco do meu resumo pra vocês, mais de perto. Esse é o de epidemiologia. Ele tem duas folhas, né? Porque ele é muito grande, gente. Ai, gente, minha letra já foi mais bonita. Aí tem a segunda folha aqui. Eu demorei mais de 2 horas pra fazer esse negócio. Esse aqui. E tem o de fisiologia, que eu já vou mostrar. Aqui é o de fisiologia, que eu ia explicar pra vocês, mas não rolou. Eu não terminei ele. Ó. Mas é porque a gente tem muita coisa do sistema nervoso. Muita coisa. Pelo menos é só sistema nervoso esse resumo. Imagina se fosse vários sistemas. Mas é isso, gente. Esse aqui ficou azulzinho, ao invés do azul. Esse aqui tá colorido. Mas é isso, gente. Vou terminar esse study vlog por aqui, porque eu já basicamente estudei tudo que eu tinha que estudar, assim. Porque à tarde não vai dar. Meu tempo de estudar nessa semana tá sendo de manhã. Então, é isso. O que eu não consegui estudar de resumos, eu vou estudar no final de semana. Segunda-feira vão começar as minhas provas, eu vou gravar alguns vlogs pra vocês, me preparando pras provas e tudo mais. Em relação à epidemiologia, eu tô até que de boa, é uma matéria que tá tranquila. Fisiologia mais ou menos, né, mas tipo, vai dar certo, gente, vamos orar, e é isso. E eu ainda não decidi que dia que eu vou fazer as provas, né, porque eu tenho que ver essa questão. Porque na minha faculdade a gente não marca prova, né, a gente vai lá e faz a prova no dia que a gente quiser, pode fazer acho que mais de uma prova por dia. E é uma semana, né, de segunda a sábado. E se não der pra fazer nessa semana, tem a outra semana que seria substitutiva, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau.